Você já sentiu como se estivesse perdendo o entusiasmo pela vida que tinha um tempo atrás? Como se antes você se dedicasse muito mais a si mesmo, mas agora já não se importa tanto com seus sonhos e vontades? Se você se sente ou já se sentiu assim, eu te entendo. Hoje é cada vez mais comum perder esse brilho no olhar, perder aquela motivação, aquela energia que um dia já tivemos. Mas por que nós vamos perdendo esse entusiasmo? Será que isso é algo natural e que todos nós vamos perder um dia? Na verdade, nós não estamos perdendo o nosso entusiasmo, nós estamos perdendo a nossa paixão pela vida. E a vida sem paixão não é nada além de um peso a ser carregado. Sem paixão, a rotina e suas tarefas parecem um fardo, as relações parecem apenas fonte de crítica, até as conquistas vão perdendo a graça e já não fazem tanto sentido. Eu não acredito que perder a paixão pela vida seja um destino decretado para você. Eu acredito que é possível encontrar entusiasmo e gosto pela vida mesmo nos momentos mais difíceis. Que é possível transformar momentos simples em experiências apaixonantes. Por isso a grande questão que fica é: como se apaixonar pela vida? Você já sentiu que estava perdendo a curiosidade, que estava se enchendo só de distrações ou que estava focando muito somente no que falta? Esses são alguns sinais completamente contrários ao de quem está apaixonado. Porque, por exemplo, quando você está apaixonado por alguém, você se arruma mais, fica curioso por cada detalhe do outro e tudo nele se torna muito mais interessante. Quando você está apaixonado, você quer estar perto, tem saudade até quando está do lado e não importa a distância ou a dificuldade, você dá um jeito para ir ver a pessoa. Só que depois de um tempo, se a paixão sumir, você já não se arruma mais do mesmo jeito, os defeitos do outro vão aparecendo do nada e você já não faz mais aquele mesmo esforço para estar presente. No começo de um novo trabalho também tudo é novidade. Você quer aprender, quer se destacar, quer contribuir. Mas depois de um tempo a motivação vai caindo, os problemas vão se repetindo e sem perceber você começa apenas a cumprir tabela. Percebe que na vida da gente acontece algo muito semelhante. Para cada coisinha da nossa vida que nós vamos perdendo a paixão, a gente geralmente entra em um desses dois estados. Ou na apatia, que tudo vira tanto faz, ou na reclamação, onde tudo vira um problema. Mas será que isso só acontece com quem já está numa vida de profunda tristeza ou de depressão? E na realidade, não. Muitas vezes, uma pessoa continua funcional, cumpre com as suas obrigações, interage com outras pessoas, vive normal. Só que é aqui onde mora o grande perigo, porque esse viver normal transforma os nossos dias em uma sucessão de compromissos sem propósito. A gente faz porque tem que fazer, vai porque está todo mundo indo, mas nada parece nos preencher de verdade. Com o tempo, essa apatia ou reclamação pode levar a um ciclo perigoso de conformismo. Você se conforma com a saúde que está capenga, com o chefe que é abusivo, com o relacionamento que está tóxico. As coisas que antes traziam alegria parece que não te motivam mais e parece que você só vai assistindo a vida passar. E a pergunta que vem é: mas o que é preciso para resolver tudo isso? Será que se eu me apaixonar pela vida, eu vou conseguir então ser feliz o tempo inteiro? E a resposta é desanimadora, mas é necessária. Você nunca vai conseguir ser feliz o tempo inteiro. E você nem precisa ser feliz o tempo inteiro. Muita gente fantasia que se apaixonar pela vida é sair abraçando todo mundo, falando com as árvores e com os passarinhos, que é acordar com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. E isso aí, minha gente, funciona ou na música de Zeca Baleiro, ou então nos filmes da Disney. Porque na realidade, a necessidade de ser feliz o tempo inteiro é o que nos impede de sermos felizes a qualquer tempo. Freud dizia que a felicidade é um fenômeno episódico, que a experimentamos apenas como um contraste e não como um estado. Que a felicidade demorada demais se fantasia de um morno bem-estar. Mas isso não é felicidade verdadeira. Ou seja, a gente só sabe o que é felicidade quando sabe também o que é tristeza. E aí a gente confunde um morno bem-estar com uma felicidade constante. Mas hoje nós fazemos tudo para que a felicidade não vá embora nunca. A gente quer manter ela presa em cárcere privado, sem dar a felicidade, a liberdade de ir e de vir. E o que é que acontece então quando ela vai embora? Nós nos desiludimos com o universo, com os deuses e com o viver.
Então nós desgastamos a relação com a nossa própria vida, não por aquilo que acontece nela, mas pela nossa teimosia em querer ser feliz a qualquer custo. Por isso você precisa entender bem uma coisa. Se apaixonar pela vida não é ser feliz a qualquer custo, mas ter o desejo de vivê-la a qualquer custo. Mesmo nas condições mais desfavoráveis, o apaixonado quer viver a sua paixão apesar de qualquer coisa. O apaixonado ele quer estar perto apesar da distância, quer conviver apesar dos defeitos, quer ficar um pouco mais apesar do passar da hora. O apaixonado, sobretudo, é aquele que quer, que deseja, que anseia. Então, se apaixonar pela vida significa cultivar o desejo de vivê-la, independente do que ela nos apresenta. E aqui eu destaco bem essa palavra, cultivar. Porque felicidade é consequência, mas paixão é cultivo. Requer dedicação, esforço e cuidado da nossa parte. Mas e como é que nós podemos então cultivar a paixão pela nossa própria vida? Quais são os movimentos que a gente precisa para reacender essa paixão, recuperar o nosso entusiasmo e viver com muito mais gosto pela vida? O primeiro movimento é o de crescer. Pensa rapidamente aqui comigo. Da semana passada para cá, você acha que cresceu, diminuiu ou ficou na mesma? Rafa, como assim crescer? Quando tu fala sobre crescer, tu tá querendo falar sobre ganhar mais dinheiro, ser promovido no trabalho, se mudar para uma casa maior? Não, gente. Na visão da inteligência existencial, que é a minha área de especialização, crescer está relacionado a evoluir e não a acumular. Sabe o que é que significa crescer? Ser cada vez melhor. Paulo Freire dizia que todos nós temos uma vocação universal, a vocação de ser mais. Ou seja, um dos motivos pelos quais nós estamos no mundo é a nossa necessidade de evoluir. Crescer é ser um ser humano melhor, uma profissional, uma amiga melhor, um pai cada vez melhor. E isso acontece só quando a gente busca superar a si mesmo. Nós evoluímos quando procuramos soluções para as nossas dificuldades, quando mudamos uma opinião antiga, quando refletimos e buscamos corrigir os nossos erros. Então crescer não é acumular, é escolher cuidar ativamente de nós mesmos. É como Sócrates dizia, é manter o cuidado com a nossa própria alma. É por isso que nosso crescimento não se sustenta se vier só de ações pontuais. Para ele acontecer, é necessário um compromisso que requer esforço da nossa parte. Ou seja, crescer requer tempo dedicado ao aperfeiçoamento de si mesmo. E o que isso tem a ver com se apaixonar pela vida? Tem uma passagem linda do Pequeno Príncipe que nos explica, que é quando a raposa diz assim ao príncipe: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Então crescer requer tempo dedicado ao aperfeiçoamento de si. E é o tempo dedicado ao nosso próprio aperfeiçoamento que faz na nossa vida algo tão importante. E quanto mais nós cuidamos, quanto mais nós crescemos, mais nos apaixonamos por aquilo que estamos cultivando, que é o cuidado de si mesmo. Mas para se apaixonar pela vida é preciso ir além. Esse cuidado consigo mesmo, ele abre a possibilidade para um segundo movimento que é importantíssimo. Sabe quando você faz algo bom por alguém, quando você ajuda ou quando você é prestativo e vem uma sensação de bem-estar, vem uma sensação de que existe bondade e beleza na vida? Marco Aurélio foi filósofo, imperador romano e um dos homens mais poderosos do planeta. Alguém com o seu poder poderia ter tudo ou fazer tudo o que queria. Porém, ele acreditava que a verdadeira realização humana não se dá através de bens, de títulos ou de prazeres. Para ele, a verdadeira realização humana acontece quando cuidamos uns dos outros, quando nos sentimos parte de algo maior, quando pensamos para além de nós mesmos. Por isso, na minha opinião, a ideia mais brilhante de toda a filosofia de Marco Aurélio foi quando ele escreveu: nós nascemos para a reciprocidade, ou seja, nascemos para ajudar e cuidar uns dos outros, nascemos para compartilhar com o mundo aquilo que nós temos, sabemos e somos. Nós nascemos para acrescentar. É por isso que o segundo movimento é o de contribuir, é de trazer o compromisso de acrescentar na vida de quem está ao nosso redor. E o que é acrescentar, Rafa? É fazer da nossa vida fator de soma. E sabe como é que a gente faz isso? Com palavras, com gestos, com escuta, com silêncio, com interesse. A gente acrescenta sempre que torna a situação, o dia ou a vida das pessoas que estão ao nosso redor mais simples, fraterna, bonita, ou então só um pouco melhor. E sabe por que isso faz nos apaixonarmos pela vida? Porque fazendo bem aos outros, fazemos bem a nós mesmos. Quando nós contribuímos, sentimos algo que nem um título, nem um bem ou nenhum prazer
pode nos oferecer, que é uma conexão verdadeira com o que nos cerca, uma sensação de utilidade. Quando olhamos para além de nós mesmos, a vida ganha uma nova cor, um novo brilho. É por isso que a contribuição é parte integral de uma vida virtuosa, porque através dela resgatamos o que há de mais humano em nós. Marco Aurélio entendeu que ao somarmos ao mundo, somamos a nós mesmos. Entendeu que o bem de si só faz sentido se acompanhado do bem dos outros. Entendeu que o florescimento humano acontece quando as suas sementes se espalham. O imperador filósofo entendeu que viemos ao mundo para acrescentar e fazer diferença. E você? Que diferença tem feito? Você não precisa ser imperador ou filósofo para fazer diferença na vida das pessoas que passam por você. Você só precisa de gentileza, generosidade e disposição para contribuir. E eu te garanto que só de focar em contribuir de maneira simples, você vai começar a resgatar a paixão pela sua vida. E também vai automaticamente começar a perceber o terceiro movimento. Uma história oriental conta que um samurai ansioso foi ao encontro de um mestre zen para aprender qual era o segredo da felicidade. Depois que o samurai explicou o que procurava, o mestre convidou ele para tomar chá. O samurai perguntou se o mestre realmente sabia qual era o segredo. Aí o samurai disse que topava, mas só se o mestre realmente revelasse o segredo para ele. E aí o mestre foi preparando o chá bem calmamente. O samurai foi ficando cada vez mais inquieto, cada vez mais ansioso, enquanto o mestre ia servindo as xícaras de maneira bem calma. O samurai pegou sua xícara, bebeu logo, queimou a língua, se melou inteiro, enquanto o mestre dava um gole de olhos fechados, sentindo o sabor daquele chá. Aí o samurai perdeu a paciência, disse que não ia esperar mais nem um segundo, que se o mestre não falasse para ele qual era o segredo da felicidade, ele ia embora. Aí o mestre olhou para ele, sorrindo, e disse assim: a vida é como servir chá. Se você não prestar atenção no momento presente, nunca vai saboreá-la. Por que é que eu conto essa história? Porque o segredo para se apaixonar pela vida é aprender a saborear aquilo que está diante de nós. É por isso que o terceiro movimento é o ato de agradecer. Às vezes a gente até tem o hábito de agradecer, mas só as grandes coisas que a vida nos dá de presente, como a cura de uma doença, uma promoção, uma nova oportunidade que vai surgindo. Mas concorda que essas grandes coisas não acontecem o tempo inteiro, que elas são a exceção nas nossas vidas. Por isso eu pergunto, e o cotidiano? E aquilo que acontece todos os dias diante de nós? Será que a gente dá a mesma atenção ou a gente descarta aquilo que parece ser convencional? E como nós vamos nos apaixonar pela vida se a gente não dar atenção à maior parte que compreende ela? Algumas pessoas me dizem assim: ah, Rafa, mas se eu não estou apaixonado pela vida, é porque é ela que não me dá motivo suficiente para agradecer. E aí eu te pergunto então duas coisas. A primeira, será que a vida tem que te dar alguma coisa ou é você que tem que ir lá buscar? E a segunda, será que você realmente não tem motivos para agradecer ou você que não consegue enxergar os motivos que tem? Porque ao colocar atenção e presença naquilo que vive, a gente começa a descobrir que todos os dias acontecem pequenos milagres na nossa vida. Então a gratidão começa no reparar e no agradecer das pequenas coisas. O cheiro do café, o ar que passa pelos pulmões, a mensagem besta que a gente recebe de alguém. Aí você pode dizer: ah, Rafa, mas essas pequenas coisas não são suficientes para me fazer apaixonar pela vida. E aí eu te digo, se você não sabe agradecer por aquilo que julga pequeno, quem garante que um dia vai conseguir agradecer por aquilo que julga grande? Porque no final das contas, você nunca vai experimentar gratidão por nada. E uma vida sem gratidão é um grande desperdício. Se as coisas não estão do jeito que você gostaria, o trabalho não está legal, o relacionamento não está legal, o dinheiro está curto, eu te entendo. Eu sei que é difícil agradecer nesses momentos, mas eu queria que você pensasse sobre uma coisa. Se você acordasse amanhã apenas com as coisas pelas quais foi grato hoje, o que é que você ainda teria? Por isso, é principalmente quando as coisas não estiverem legais que eu te dou uma dica valiosa. Use o amor às pequenas coisas como combustível para mudar as grandes coisas. A paixão pela vida não vem apenas do que conquistamos, mas vem da capacidade de enxergar valor no que já temos. Porque muitas vezes a gente passa a vida esperando por grandes respostas, quando tudo o que precisamos é aprender a saborear aquilo que já está diante de nós. Esses três movimentos não são separados, eles se complementam. Crescer sem contribuir pode te tornar egoísta, contribuir sem agradecer pode te fazer se sentir esgotado, e agradecer sem crescer pode te deixar estagnado. Mas eu estou aqui para te ajudar a trazer cada um desses movimentos para o seu dia a dia.
Crescer porque a sua vocação é ser mais, contribuir porque você veio ao mundo para ser fator de soma e agradecer porque você só encontra beleza nos seus dias ao valorizar aquilo que já se tem. Meu nome é Rafa Barbosa, eu sou filósofo, palestrante e especialista em inteligência existencial. O meu propósito é te ajudar a viver esses movimentos e principalmente a se apaixonar pela sua vida. Porque dessa maneira que a gente vive com intensidade, com generosidade, com presença. É assim que a gente resgata aquele entusiasmo, aquela energia e o desejo de fazer a nossa vida valer a pena. E ter esse desejo não significa estar livre das dificuldades, mas significa dar um novo sentido e conseguir ir adiante apesar delas. Porque lá no fim, a vida não será definida por aquilo que te aconteceu, mas por como você escolheu viver aquilo que te aconteceu. Se você vem se esforçando para retomar ou para manter a paixão pela sua vida, eu aprecio a sua força de vontade. Porque se apaixonar por ela não é um presente que nós recebemos, é muito mais um compromisso que nós assumimos. É algo que requer reflexão, conhecimento e principalmente prática. E a minha missão de vida é exatamente te ajudar a não abandonar esse seu compromisso tão bonito. Por isso, toda semana eu trago aqui conteúdos que te dão a direção certa para você trilhar esse caminho com muito mais leveza. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que pode estar precisando ouvir isso hoje. Vamos espalhar essa mensagem? Eu quero te encontrar nos próximos conteúdos e enquanto isso, se lembre sempre, o sentido da vida não se encontra, se constrói. Mãos à obra?